parabenizar todas as companheiras e companheiros, porque eu acredito que esse é o momento em que vocês tiraram para vocês discutir temas importantes para as mulheres, né? Então esse é o final de semana que eu quero encontrar com as minhas companheiras de fábrica para discutir melhoria nas nossas condições de trabalho, como organizar a nossa força para enfrentar os desafios que estão colocados para a mulher trabalhadora. Companheiras, parabéns, muito obrigado pela oportunidade, estejam felizes e tirem daqui boas resoluções. Muito obrigado. E lembrar para vocês que a Jaqueline, ela deu um grande, um upgrade, em inglês é um grande levantamento, um grande movimento na Secretaria de Mulher do sindicato. Eu tive a oportunidade, Jaqueline, eu quero externalizar isso aqui, que ela, no final já, quase na véspera de ganhar neném, a luta que a Jaqueline fez, logicamente teve uma série de ajuda de companheiras e de companheiros, mas a luta principal, que ela estava na linha de frente para organizar esse encontro de mulheres. Parabéns, Jaqueline. A importância desse encontro é possibilitar que as mulheres da categoria, as mulheres trabalhadoras, discutam políticas específicas, se informem, se formem, para poder levar essas discussões para o chão de fábrica. E eu acho que o sindicato acerta mais uma vez nesse momento que a gente passa de transformação da sociedade, que projeto que nós queremos para o futuro. Eu gosto dos temas, eu gosto do tema de gênero, eu gosto dessa discussão das mulheres, mas assim, eu acho que uma complementa a outra, né? Eu acho que a participação, o retorno aqui da doutora Margarida, falando um pouco dessa questão da sexualidade, dessa problemática do assédio moral, sexual nas empresas, eu acho que é muito importante. E a complementação que a Marilane fez aqui no final sobre o projeto da terceirização 4330, que só vem a destruir as conquistas que nós temos ao longo da história. E também queria citar a participação da Secretaria de Política para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo. A companheira veio aqui e pôde expor um pouco sobre essa discussão da Secretaria, de autonomia das mulheres, da participação das mulheres na questão da discussão do município. Então eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que está de parabéns e a nossa participação aqui, o ramo químico, a CNQ hoje aqui representada pela Lucimar e agora estou aqui, outros diretores da CNQ e diretoras como a Cidinha estão aqui participando. Então isso só vem a fortalecer o ramo químico, a participação. São sindicatos como esse que a gente tem que prestigiar porque é o futuro da sociedade, permitir a participação maior das mulheres na política. A conscientização do valor da mulher, do valor dela na sociedade, no trabalho. É muito importante você, a mulher, não se impor, mas saber o seu valor, saber os seus direitos. E o encontro, cada vez que a gente vê, tem surpresas boas. E as pessoas, as mulheres saem daqui conscientes do valor dela. E quando ela chegar no chão de fábrica, ela vai passar toda essa informação para sua companheira que não tem noção, às vezes, do papel dela na sociedade. Olha, esse encontro é mais um, que a gente faz depois das plenárias, dos encontros regionais, que juntou toda essa mulherada que está aqui. Hoje nós temos em torno aqui de 140 mulheres, que oriunda das plenárias regionais. E é importante estar debatendo com elas esses temas que nós abordamos aqui hoje. Essa PL 4330, que foi esse último tema, é muito importante levar para o chão de fábrica, porque esse é um tema que nós estamos discutindo, assim, como brecá-lo lá na Câmara, porque ele foi apresentado várias vezes para ser aprovado, nós fomos para lá, nós brigamos, entramos até em confronto com a polícia para tentar segurar esse que é a PL que vai terceirizar os postos de trabalho, precarizar os postos de trabalho. Então, nós temos que fazer de tudo para que ele não passe na Câmara, para que não haja precariedade no ambiente de trabalho. Terceirizar significa o quê? Perder direitos que já foram conquistados através de muita luta, e de muito, posso dizer assim, sangue derramado por algumas coisas conquistadas até hoje, para que o trabalhador tenha direito a várias coisas que eles têm até hoje, assegurado.
Outro tema também importante, foi abordado aqui pela doutora Margarida, que é um tema que para muitas mulheres é um tabu, é a questão da sexualidade. Né, que muitas mulheres têm vergonha ao abordar esse tema. A doutora Margarida desmistifica muita coisa que na cabeça das mulheres é pecado, é isso e aquilo. Então, pelo papo descontraído dela, pela forma que ela se expressa, a mulherada vai se inteirando da sexualidade, de como usar o seu corpo sem qualquer mito de que é proibido isso, é proibido aquilo. Então ela vem com aquela palestra bem gostosa e desmistifica muitos tabus que existem na cabeça das mulheres trabalhadoras. Tá? Então, para nós é muito significativa a presença das mulheres da base, que traz para a gente os problemas que acontecem também no chão de fábrica, para que a gente possa estar discutindo e orientando da melhor forma possível. Para mim é muito prazeroso e agradável estar aqui no meio de tantas trabalhadoras, como eu também, que trabalhei bastante em fábrica, para que a gente possa estar dialogando, né, e debatendo esses temas que são muito relevantes para nós. Olha, para mim, em primeiro lugar, sempre é muito gostoso, prazeroso estar com todas as mulheres, sindicatos químicos, plástico, farmacêutico, cosmético, então é super bom. Segundo, quando você tem a resposta que eu tive hoje, sempre que eu venho conversar com elas, para a gente é um pagamento afetivo, um salário afetivo que não tem valor. Ele é monstruoso, ele é grande, ele nos dá vontade de continuar. Esse reconhecimento imediato é isso que todos nós queremos com aquilo que fazemos. E quando você sente que é um reconhecimento sincero, espontâneo, imediato, isso nos fortalece, nos potencializa, nos dá vontade de continuar, de fazer da forma melhor possível, cada vez melhor, para que as trabalhadoras compreendam. É uma informação necessária, você conhecer o próprio corpo, você conhecer as limitações, as imposições, os comportamentos que nos impõem, enfim, romper barreiras de preconceitos, dar novos valores, para que as pessoas possam pensar, homens e mulheres. Né? A gente nasce do sexo feminino, mas mulher ou homem, a gente vai se formando ao longo da vida, com valores, né? Com conhecimento, com experiências, enfim, a vida vai nos ensinando a caminhar. Eu diria, complementando, dizendo, caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. É a minha terceira vez, é uma honra falar para as mulheres. Tinham homens também presentes, homens e mulheres. Eu fico muito contente com o convite pela terceira vez, né? Quer dizer, é um sinal de que o trabalho está sendo bem realizado. A primeira vez que a gente fez foi a campoterapia. Trabalhar é sempre a autoestima, né? Através da música. O segundo foi a terapia do riso, que também é aprender de si mesmo para também trabalhar a autoestima. E hoje, a ferramenta que eu trouxe para trabalhar a autoestima foi transformar um sonho em realidade. Porque eu penso que para a gente estar automotivada, a gente precisa ter sonhos, mas também tem que saber sonhar, não é sonhar só pelo momento de sonhar, porque senão ele pode não acontecer. Por isso temos que saber que sonho é objetivo e para que ele realizar a gente precisa de uma data para ele, por isso a meta. Um encontro de mulheres sempre para nós é muito salutar, né? Porque a gente discute questões extremamente importantes para a vida da mulher, né? E a gente consegue discutir com elas um pouco do que é a política, né? Um pouco do processo da sociedade machista, que a gente precisa ampliar essa luta para essa mudança. E eu acho que esse é mais um encontro do Sindicato dos Químicos de São Paulo que só agrega, né, no conhecimento das mulheres. E dizer assim que para mim é uma honra participar desses encontros. Eu já estou no sindicato há algum tempo e só é aprendizado. Cada dia mais a gente aprende e que é um prazer enorme ter essas mulheres aqui. As palestras que são dadas são de suma importância. A gente não deixa de discutir nada. Dizer para todas as mulheres que venham para cá, venham discutir com a gente, venham alavancar o debate sobre gênero na sociedade. Dizer que a gente precisa dar um fim à violência machista, sectarista, né? Dizer que a gente não pode
passar e fechar os olhos para tudo isso. Então, nós somos aqui o I-Companhia de Teatro e não é a primeira vez que a gente está aqui no Sindicato dos Químicos e das Químicas. A gente já apresentou o nosso trabalho anterior, que chama Carne, e fala sobre violência contra as mulheres. Esse trabalho que a gente apresentou hoje se chama 3 metros quadrados e são vários depoimentos sobre a ditadura e sobre a violência de Estado. Tem vários depoimentos de mulheres também. Hoje a gente está aqui no Encontro de Mulheres e as mulheres sempre tiveram um papel muito importante, revolucionário em todas as lutas no Brasil contra a opressão. Quando a gente resgata depoimentos que têm a ver com a ditadura civil-militar que teve no Brasil nos anos 60 e 70, chegou até os anos 80, a gente está falando do Brasil de hoje. A gente está falando de uma série de estruturas, de mecanismos que permanecem no Brasil, mesmo depois que acaba a ditadura, e que influenciam a nossa vida, mesmo que a gente não saiba. Um deles, foi o que a gente acabou de comentar, tem a ver com a educação. Muitos dos nossos jovens nem sabem que a gente passou por uma ditadura sangrenta, terrível, opressora, e que prejudicou muito a população brasileira. Então, o fato da gente resgatar essa história faz a gente pensar sobre o nosso Brasil de hoje. Algumas das histórias que a gente traz nesse trabalho também são histórias atuais. Uma delas é das Mães de Maio, que é um movimento atual de mães que perderam seus filhos assassinados pela Polícia Militar em 2006. Essas mães se uniram, se juntaram e estão lutando para que esses assassinatos sejam reconhecidos, porque afinal foram assassinatos feitos pelo Estado brasileiro e em vez de elas se calarem e chorarem a morte de seus filhos, elas, mulheres da periferia, pobres, negras, resolveram se juntar e lutar contra isso. Isso tem tudo a ver com a história de ditadura que a gente passou no Brasil e com toda a história de escravidão que a gente teve aqui durante 400 anos. A avaliação é essa mesmo, né, de dever cumprido. Como todos os anos a gente faz todo esse processo de encontros regionais, depois o encontro geral. Esse ano, para mim, é um ano vitorioso. Por quê? Porque é uma implementação do coletivo e é um coletivo de base, onde esse encontro ele proporcionou que outras companheiras também viessem e foi direcionado também para o coletivo, que é o coletivo no qual a gente ampliou recentemente, que são com essas companheiras em relação aos temas, em relação ao local, tudo foram opcionado por elas. Antes isso só era restrito para a gente, para a diretoria. Quem escolhia e quem escolhia os debatedores eram a gente. Então, quando você envolve de verdade a categoria e coloca temas e proporcionam para que elas também opinem, você joga uma responsabilidade e, é claro, o resultado é o resultado de um encontro bom, um encontro organizado e estou saindo, passando o bastão para uma outra pessoa, outra companheira que é a Beth, mas com o meu dever cumprido.